Ontem, eu falei aqui, Túlio, e geralmente, todo ser humano é assim, né? Quando a gente fala um negócio que a gente acerta, a gente. Quando a gente fala um negócio que a gente erra, eu acabo falando e zoando de mim mesmo, porque eu não tô nem aí. Eu não tenho bola de cristal. Então, quando eu acho que vai acontecer alguma coisa que não acontece, eu falo. Por exemplo, eu achei que o Sampaoli fosse dar certo no Flamengo. Errei. E sempre falo aqui. Achei que fosse dar certo. E eu falei aqui quando o Botafogo caiu na Sul-Americana. Eu falei, ó, o Botafogo agora vai ter um olhar diferente. Não só porque estamos chegando na reta decisiva do campeonato. É porque agora você não divide atenções com Sul-Americana, você tem bastante tempo de um jogo pro outro. E isso vai acontecer, cara. A pressão vai estar todo mundo olhando. E o Botafogo, próximo jogo, Botafogo. Então, cara, é absolutamente normal que aconteça esse tipo de pressão. Mas o Botafogo, ele parece estar sentindo mais do que a gente imaginava. É. Já é o quinto jogo sem vitória, quarto no Brasileirão, 3 derrotas e 1 empate, e esse, cara, foi em casa contra um time que estava numa situação muito abaixo, É, e que mexe, inclusive, lá embaixo, né, na tabela de classificação. é aquilo, né, André? Era um jogo que, se você pega uma pessoa que não está acompanhando o Campeonato Brasileiro e fala, tenta aí adivinhar o que, que é isso aí, o que está acontecendo. A pessoa provavelmente ia achar que o Botafogo estava, tipo, extremamente pressionado, precisando de desesperadamente de resultados, e o Goiás era um time que estava vindo ali tranquilão, pela maneira que o jogo foi se desenrolando. Quando, na verdade, é justamente o contrário, né? O Goiás está muito mais necessitado de resultados. E parecia mais tranquilo para jogar o jogo. Tá rolando um efeito contrário aí, sim, com o Botafogo. E acho que tudo piorou no momento que sai a escalação, porque aí o Bruno Lage coloca o Tiquinho no banco. E aí, cara, eu sei que é fácil a gente falar depois do acontecido. Mas tem coisas que elas são muito evidentes que você não deve fazer. Ele era até outro dia, talvez o melhor jogador do campeonato, cara. Ainda é, Ah, se mas você ele analisar o voltou de contexto contusão. geral. Concordo, mas aí o cara pode falar, não, mas fulano, tá, ok, mas até outro dia era muito claro isso. E aí, ele justificou no final do jogo falando assim, não, mas é que ele voltou de contusão e ele não estava tendo um desempenho bom nos últimos jogos. Ô, velho, ele estava voltando de contusão. Ele, sabe, é com ritmo de jogo que ele vai readquirir a confiança dele. E nada melhor do que um jogo em casa, casa cheia, contra um time que tá lá embaixo na tabela de classificação, para você colocar o Tiquinho para jogar mesmo numa fase ruim. Não colocou, só colocou depois por pressão da torcida, a torcida foi em cima dele. E aí o Tiquinho fez um baita de um golaço. É verdade que a bola desvia no zagueiro, mas entrou lá na gaveta, né? Como disse o Gustavo Villani na transmissão, foi lá no trinco. Um baita golaço, empatou o jogo e, assim, tirou um pouco da tragédia que seria. Tragédia talvez seja um termo muito pesado, mas do desastre que seria perder para o Goiás em A casa. CBF não atualizou aqui, né? Acabo de A ver que a CBF não. CBF, acabo de ver que a CBF não atualizou sua tabela. O Goiás ele sai da zona de rebaixamento. Na verdade, ele começa a rodada fora da zona de rebaixamento, né? E aí ele fica um tempo na zona de rebaixamento por conta de resultado e tal. Não foi isso? Eu acho que porque o Santos passa. É isso, o Santos sai da zona de rebaixamento. O Goiás começou a rodada fora da zona de rebaixamento e recuperou o seu posicionamento agora. Vasco, Bahia. O Vasco entrou na zona de rebaixamento, o Isso. Bahia caiu uma posição e o Santos saiu. Então, isso foi o que aconteceu lá embaixo. A diferença do Botafogo para o Red Bull é de 7 pontos. A diferença para Grêmio e Palmeiras de 8. Para o Flamengo de 9 pontos. Desses times aí, só não tem confronto direto contra o Flamengo. Já teve e perdeu o Botafogo nesse retorno.
Ainda tem o jogo contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, ainda tem o jogo contra o Grêmio, ainda tem o jogo contra o Palmeiras. E aí você vai me perguntar, tá, André, mas e aí? E agora? E agora que o Botafogo tá num momento muito delicado, cara. Evidente que eu queria estar num momento delicado, liderando o campeonato com 7 pontos de vantagem. Mas essa porcentagem aí do espião estatístico, ela vai diminuindo um pouquinho a cada rodada. Próximo jogo do Botafogo é um clássico contra o Fluminense, certo? Jogo contra o Fluminense no Maracanã, domingo. O Diego Costa não joga essa partida. Então o Tiquinho deve ser titular, né? O Diego Costa tomou o terceiro amarelo ontem. Cara, a notícia ruim pro Botafogo, pro botafoguense é essa. É que o time tá vivendo um momento ruim, o Bruno Lage não sei se vai aguentar. André, você tá louco? O cara foi contratado outro dia, tem 15 jogos no comando da equipe. Não sei, velho. Aqui mesmo no chat, eu tô vendo um monte falando, cadê o Caçapa? Pelo amor de Deus, volta o Caçapa. Na temporada 19-20, o Benfica do Bruno Lage abriu 7 pontos de vantagem na liderança e perdeu o título pro Porto. Nessa temporada aqui no Brasileirão, já chegou a abrir 13. 13. Então, olha só, essa possibilidade de título, ela vem diminuindo um pouco. E agora eu vou contar pra vocês uma estatística que eu peguei no Transfer Market. Se tiver alguma alteração de número de jogos aí, mas eu não acredito que tenha, tá? Eu fui lá e separei o número total do Bruno Lage e jogos no Brasileirão. Total, 15 jogos. 4 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Todas as competições, tá? Aproveitamento de 1,27 ponto por jogo. 1,27. Se ele mantiver esse desempenho, aproximando, ele iria a 69 pontos no Brasileirão. Faria mais 17. Não sei se vai dar. Brasileirão difere muito pouco, porque são 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Aproveitamento de 1,30 por jogo. É ali, é a mesma coisa. Iria também a 69 pontos. Então, cara, é um momento delicado pro time do Botafogo. E aí o Kart tá lá falando, mas pô, tudo culpa do treinador, tudo culpa do treinador. Eu nunca falo isso aqui. Inclusive, eu acho que em vários momentos você coloca uma cobrança no treinador muito intensa, muito efetiva, e você também elogia o treinador de uma forma muito... Às vezes, o cara acabou de assumir e tal, fala, tá vendo? Nossa, esse time tá bem diferente. Olha como o cara tá aparecendo e tal, e muitas vezes é responsabilidade do jogador que ele não tava aparecendo, que ele não tava... Mas eu não sei, cara, porque assim, de novo, falando ontem, do comentário que eu fiz aqui, do negócio do sorteio e tal, existe o mundo ideal e existe o mundo real. E a gente sabe que no mundo real, às vezes, quase sempre, sobra pro treinador. Sobra pro treinador. Então, cara, não sei como é que vai ser aí o futuro do Botafogo. Evidentemente que a gente vai ficar de olho e vamos falar bastante de Campeonato Brasileiro, mas pro final da semana, porque nessa semana aqui, na terça e na quarta, tem Champions.